Cumprimentamos a todos, que a paz seja convosco. Estamos gravando mais um vídeo para o canal. Deus continue cada dia mais abençoando as nossas vidas. Estaremos meditando a palavra do Senhor. Nossa meditação de hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 8. Estaremos lendo alguns versículos da palavra do Senhor com o tema Deus prova Israel. Deus, ele sempre teve o cuidado com o povo de Israel e Deus provou o seu povo. Deus permite algumas provas vir no povo de Israel, porque Deus queria abençoar mais e mais o povo de Israel. A nossa primeira leitura se encontra do verso 1 e o verso 2 de Deuteronômio capítulo 8, verso 1 e verso 2 diz assim: Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deus, ele prova a Israel para ver o que estava no coração deles, para ver se Israel servia a Deus de coração ou não. Por isso que Deus, no verso de número 2, Deus fala que prova Israel para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos de Deus ou não. Israel, podemos ver as maravilhas que Deus ele fez no meio do seu povo, da maneira que Deus guarda o seu povo, da maneira que Deus tratava o povo de Israel. Então Deus, ele prova Israel para ver o que estava no seu coração, para ver se eles servia a Deus, se guardava realmente os mandamentos de Deus ou não. E Deus, ele também faz assim com as nossas vidas. Deus, muitas vezes, ele nos prova para ver o que está em nosso coração, para ver se nós somos obedientes a Ele, para ver se nós realmente vamos guardar a sua palavra em nosso coração. Deus, ele faz isso por ele nos amar, assim como ele amava Israel. Do verso 3 ao verso 5 diz assim: Deus falando com o povo de Israel: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga ao seu filho, assim te castigo o Senhor, teu Deus. Deus guardava Israel. Veja que do verso 3 ao verso 5, Deus fala que nesse teste, nesta prova com Israel, deixou Israel ter fome, sede, humilhou Israel, para realmente mostrar para Israel que realmente Deus estava testando eles, para saber o que estava no coração deles. Ele também fala no verso 4 que as vestes de Israel nunca envelheceram. Conforme Israel, o povo de Israel ia crescendo, as vestes também iam crescendo, o calçado ia crescendo. E Deus fala que alimentou o seu povo por 40 anos com o maná.
esse maná era um grande milagre que acontecia. E o Salmo 78, verso 25, fala que esse maná era os anjos que fazia para o povo de Israel. Veja as maravilhas e o cuidado de Deus com o povo de Israel. O maná, o alimento que Israel comia, que vinha de todos os dias, era feito pelos anjos. E Israel comia o maná. Israel se alimentava. Era Deus mostrando para Israel o cuidado que Deus tinha com eles. E aí Deus havia alimentado eles por 40 anos. E Deus também tinha feito com que as vestes, calçado, não se envelhecesse para Israel ali no deserto. Do verso 10 a seguir, diz assim: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deus também lembra a Israel que quando ele chegasse na terra prometida, eles viessem agradecer a Deus, a louvar ao Senhor pelas bênçãos que Deus estava fazendo no meio deles. Quando ele chegasse na terra, ele jamais deveria esquecer de Deus, mas sim deveria agradecer a Deus pelas bênçãos, por tudo que Deus estava fazendo, que Deus tinha prometido e agora estava cumprindo. Ele deveria agradecer e louvar ao Senhor por isso, para não suceder que, havendo tu comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiveres aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quantos tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Israel, eles vivia escravizado. Israel, eles vivia debaixo das ordens do rei. Ou eles trabalhavam, ou eles morriam. E Deus, ele cumpriu com a sua palavra e tirou Israel do Egito e colocou em uma boa terra. E quando ele chegasse nesta boa terra, eles viessem agradecer a Deus e nunca deixar o Senhor. E deveria servir ao Senhor para sempre, por tudo que Deus tinha feito na vida deles. E deveria lembrar tudo que Deus tinha feito, da onde eles estavam, tudo que Deus tinha feito no deserto, até eles chegarem a uma boa terra. E quando chegasse na boa terra, quando Deus começasse a abençoar, ele não deveria esquecer do Senhor. Ele deveria se apegar cada dia mais a Deus e agradecer pelas bênçãos. Muitas vezes, nós somos ingratos a Deus. Muitas vezes, nós não agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que Ele concede. Muitas das vezes, o Senhor nos abençoa e nós esquecemos de Deus. Tem pessoa que, às vezes, busca o Senhor só em momentos bons. Momentos bons. Aí que busca a Deus, quando vem um momento difícil, esquece do Senhor. Devemos servir ao Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Porque Deus, ele pode fazer como fez com Israel. Ele tirou Israel de um cativeiro e assim o colocou em uma terra, manava leite e mel. E Deus o abençoou. Só que Israel deveria se lembrar que quando ele estava lá no Egito, ele estava sofrendo. Agora em uma boa terra, ele deveria lembrar como Deus foi bom para nós. Como Deus nos cuidou desse deserto. Como Deus nos guardou dos inimigos. E assim Ele nos abençoou. Então Israel deveria agradecer a Deus. Não esquecer de tudo que Deus tinha feito na vida do seu povo. Nós também não deveremos esquecer das bênçãos que Deus fez. Da salvação que Deus nos concedeu. Tem muitas pessoas que estavam nos vícios,
estava lá embaixo, no cativeiro como Israel, e Deus o levantou, Deus salvou, Deus abençoou, as bênçãos chegaram. E aí, às vezes, a pessoa esquece de Deus. Deveremos, cada dia mais, agradecermos a Deus pelas bênçãos que Deus nos concede. O verso 15 diz assim, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha da pedra, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Deus estava só testando Israel, só que Deus tinha falado para o seu povo, é só um teste, é só uma prova, logo vai passar. E depois que passar, vai vir as bênçãos, tudo vai ficar bem. Que palavra que nós temos de Deus ao nosso coração. Tudo o que o ser humano passa por essa terra, enfrenta nesta terra, vai passar. Vai passar. Às vezes é só um teste, uma prova, mas vai passar. Deus falou para Israel, era só um teste, era só uma prova, mas tudo isso vai passar. Depois que passar, tudo vai ficar bem, vai vir as bênçãos de Deus. Talvez você se encontre nessa situação. Talvez você se encontre sendo testado por Deus. E às vezes até se desespera, sem saber o que fazer, ou tem pensado em desistir. Tenha força, tenha fé em Deus. Busque ao Senhor, porque isso é só um momento, um tempo só, vai passar. Depois de tudo isso, tudo vai ficar bem, como Deus falou para Israel, como também Ele fala para nós, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ele está no controle de todas as coisas. Para Israel era só um teste, uma prova. Mas logo, logo, tudo ia ficar bem. As bênçãos iam chegar para Israel. Verso 17, e diga no teu coração, a minha força e a força da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Israel, eles deveriam olhar para eles mesmos e dizer, foi Deus que nos deu força para conquistarmos tudo. Foi Deus que estava conosco. Deus disse, vocês, Israel, quando chegarem à terra, a terra que eu prometi para vocês, que eu vou entregar para vocês, vocês não digam que foi vocês que conquistaram, que foi vocês que na força do braço de vocês, que vocês conquistaram. Não, foi eu que dei força para vocês conquistar tudo isso. Deus, Ele fala no verso de número 17 e no verso 18, é Ele quem dá força para o ser humano adquirir riqueza. É Ele que dá força em tudo. Jamais nós vamos conseguir as coisas só na força do nosso braço. É Deus que nos dá força. É Deus que está conosco. É Deus que está ao nosso lado. Ele que nos dá força para conquistarmos as coisas. Como Ele deu força para Israel, para conquistar as terras. Foi Deus que deu força para Israel. Estava na frente para destruir os inimigos. E Deus trouxe bênção para o seu povo. Depois que passou os testes, as provas, Deus trouxe bênção para o povo de Israel. Deus colocou o seu povo numa terra, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Era só uma prova, logo ia passar. E ia vir as bênçãos de Deus, Israel em uma terra onde Deus tinha abençoado. Entenda que tudo é passageiro. Tudo passa. As provas, as lutas, tudo passa. Logo, logo vai ficar tudo bem. Logo, logo Deus já tem as bênçãos para entregar. Precisamos entender e suportarmos tudo. Suportarmos as provas, as lutas, os problemas e sempre confiando em Deus, agradecendo a Deus e tendo fé que tudo vai passar. E como Ele falou para Israel, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar,
mas no fim vai ficar tudo bem. No fim vai vir a bênção de Deus. Que as bênçãos do Senhor cheguem até as nossas vidas. Tudo que você está passando e enfrentando, logo, logo vai passar no nome de Jesus. E tudo vai ficar bem, como Deus prometeu para Israel. Tudo vai ficar bem na sua vida. Confie no Senhor. Acredite. Ele nos dá força para vencermos. E você vai vencer no nome de Jesus. Deus continue nos abençoando. Fique todos na paz.